Minha produção, vem para cá comigo, a gente vai... Vamos mudar de assunto? Não, a gente vai continuar no assunto, porque a gente praticamente falou hoje de PL, de direita e de todos os acontecimentos que vem tendo, né, os prosseguimentos dos fatos depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estamos hoje recebendo aqui nos estúdios do Portal Metrópolis o líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante. Deputado, uma honra, muito obrigada por ter vindo, pela gentileza de ter vindo aqui falar conosco. A honra é minha, muito obrigado. Vocês sempre fazendo um jornalismo muito responsável com os acontecimentos e os fatos que interessam a todos os brasileiros. É sempre uma alegria estar contigo. Vamos lá, Felipe. Participe da nossa conversa também. O deputado vai responder as minhas e as suas perguntas. Vamos lá, estávamos falando sobre os fatos que aconteceram aí desde sábado. Conversamos agora há pouco, líder, sobre, claro, tudo que vem acontecendo depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, sucessão presidencial, PL da anistia, sobre o que vai acontecer, sobre uma possível chapa aí de Tarcísio, qual será a escolha da direita, é muito assunto. Agora há pouco, o deputado Nicolas Ferreira acabou tuitando, postando nas redes sociais sobre uma possível pauta do PL da anistia agora na quarta-feira na Câmara dos Deputados. A gente pode esperar que isso vá acontecer ainda nessa semana? Bom, tivemos agora pela manhã o presidente Valdemar conversando, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, conversando com o presidente Hugo Motta, o líder da oposição Zucco, e representando a nossa liderança, que eu estava numa outra atividade na Câmara, que era a aprovação do Plano Nacional de Educação, que vai afetar a nossa educação pelos próximos 10 dias. Aí estiveram me representando lá como líderes do PL, o deputado Marco Feliciano e Domingos Sávio, mas também o senador Flávio Bolsonaro e o senador, o líder da oposição, Rogério Marinho. Todos conversando com o presidente Hugo Motta para a gente tentar construir que vem a pauta, o PL que nós votamos a urgência da anistia. Nós estamos construindo para isso, ainda não há definição, o Colégio de Líderes ainda não foi convocado para a reunião, para definir a pauta da semana, então estamos aí aguardando a decisão do presidente Hugo Motta. Sim, mas existe uma articulação para que isso aconteça? Quando eu falo articulação, uma articulação forte. Hoje, o Flávio Bolsonaro, o senador, saiu lá da Superintendência da Polícia Federal dizendo que Bolsonaro deu um recado claro, pediu para dar um recado claro para os presidentes do Congresso. Olha, precisamos pautar a anistia. E é isso que aconteceu. Flávio Bolsonaro, ao sair do pai, com o Rogério Marinho, presidente Valdemar Costa Neto, todos esses líderes que eu acabei de citar se encontraram com o presidente Hugo Motta, tiveram uma conversa, acabaram de sair da residência oficial, neste exato momento enquanto nós estamos aqui. Aparentemente o presidente Hugo Motta agora se reúne com os líderes de partido de centro para colocar a demanda posta pelo Partido Liberal e esperamos que nos próximos minutos ou horas o presidente Hugo Motta convoque uma reunião de líderes para definir a pauta da semana. E a nossa expectativa é que toda essa articulação feita, dado aos graves acontecimentos, o presidente Hugo Motta finalmente possa cumprir o acordo que ele fez quando da sua eleição e pautar a anistia para que a gente possa debruçar sobre o assunto. Sabe, líder, que eu venho falando bastante sobre esse assunto aqui, que o Hugo Motta ele vem devendo a muita gente e que a época da eleição dele lá na Câmara dos Deputados, eu me lembro muito bem, que o próprio Arthur Lira disse, olha, uma promessa de campanha com o Valdemar Costa Neto e com o Bolsonaro de pautar o PL da anistia. Tirou esse assunto da CCJ, depois não colocou em comissão especial, então era uma promessa de pautar esse assunto. E aí a gente vem comentando isso aqui, né, Felipe, que é uma promessa do Hugo Motta, mas que o Hugo Motta acabou prometendo coisa para todo mundo. Então ele acabou, tá equilibrando o pratinho, não sabe muito bem o que fazer. Em conversas com o Hugo Motta, com o senhor, ele fala, vamos pautar anistia ou ele já cai para um lado de dosimetria da pena? Não, logicamente, você está muito bem, a sua memória cronológica está perfeita dos acordos, das tratativas, como um bom jornalista que houve tudo isso, esses compromissos foram assumidos na eleição, e o que eu tenho para dizer é o seguinte, eu entendo que depois que ele sentou na cadeira, ele se debruçou com a pressão de um governo que também o apoiou,
e ele não contava com a pressão externa corporis, que ele nunca assumiu isso para mim, e eu sei, é inerente da função do presidente da Câmara, mas eu tenho convicção que ele deve sofrer uma pressão exacerbada do ministro Alexandre de Moraes. Nós não estamos mais tratando a democracia brasileira com normalidade. Há um ministro, isso tristemente virou praxe de vários ministros, não só de um, de qualquer votação que diz respeito a matérias inerentes ao Supremo Tribunal Federal, eles exercem suas pressões a parlamentares, em especial nos presidentes das duas casas, não é só no presidente Hugo Mota. Isso, para mim, deveria ser fruto de várias denúncias de jornalistas, como vocês fazem aqui no Metrópolis, mas de toda a imprensa nacional. Não é normal isso numa democracia, que um poder interfira no outro, como vem acontecendo no Brasil. Em especial, a figura do ministro Alexandre de Moraes faz isso reiteradas vezes, mandando mensagem no WhatsApp. A gente vê o que acontece, o que eu estou falando aqui, a gente vê pressão nos presidentes da casa via mensagem no WhatsApp. É assim que funciona. Isso, para mim, é antirrepublicano. Mas a República Brasileira, lamentavelmente, começou a conviver isso como se isso fosse muito comum e natural. O que não é. Quero deixar bem claro. A Constituição estabelece 3 poderes harmônicos e interdependentes entre si. Não se pode, quando o legislador, a figura do Poder Legislativo, está trabalhando e legislando, o Poder Judiciário comece a fazer esse tipo de pressão externa corporis. Assim, quando está lá o Judiciário fazendo e exercendo seu trabalho, não compete a nós irmos lá falar, ó, tem que julgar desse jeito, tá errado. Isso não é republicano. Então a gente precisa fazer esse tipo de denúncia e vocês aqui do Metrópolis dão sempre espaço para a gente falar disso que está acontecendo. Então acho que o presidente Hugo Mota, sim, teve seus compromissos, é um homem que cumpre toda a sua palavra, tem se dedicado ao máximo a se empenhar, a se esmerar para isso, mas existem pressões. A cadeira de presidente da Câmara não é uma cadeira fácil de sentar nela e exercer com excelência seu trabalho. Felipe, deixa eu colocar você na nossa conversa. Vamos lá, sua pergunta para o líder. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Felipe. Estar contigo aqui no Metrópole. A minha pergunta faz o seguinte sentido, né? Quando você pega, por exemplo, o PL da anistia, né? Apesar do PL ser um partido grande e ter apoio de vários deputados em relação ao PL da anistia, ele não encontra respaldo em todos os líderes partidários. E não encontra respaldo mesmo no Senado Federal e mesmo no STF. Eu concordo com a sua crítica ao STF, né, mas é fato que o STF é o gargalo institucional do Brasil e, de certa forma, ele deve se debruçar sobre a legalidade e constitucionalidade do PL da anistia. Vou nem entrar no mérito se é legal ou ilegal, se é constitucional ou inconstitucional, mas é fato que certamente chegará no Supremo Tribunal Federal. A minha pergunta é, já que a política é a arte do possível, por que o PL, junto com outros líderes partidários, não apoiam o PL da dosimetria no primeiro momento e continua com a luta para o PL da anistia? A gente sabe que pode vir depois do outro, né? Você não precisa excluir um 100% depois de aprovar o PL da dosimetria. Dá para você continuar a luta de vocês diária, inconstante, mas vamos buscar o possível, vamos buscar o consenso mais próximo da realidade. Felipe, primeiro, parabéns pela sua pergunta. Eu acho que, além de jornalista, você seria um bom político pela sua capacidade de buscar e construir consenso, que é a arte da política, é justamente essa que você acaba de definir. Tá feito aqui o convite, tá? Pela sua capacidade, sua pergunta me permite até essa liberdade, lógico, de descontrair, mas te respondendo com muito respeito. Dizendo o seguinte, nós entendemos que cabe à Câmara dos Deputados, constitucionalmente, o papel de votar a anistia. Isso é o que preconiza a Constituição. Eu até entendo quando você verbaliza a frase dita num vídeo pelo então ex-presidente Michel Temer numa reunião com Paulinho da Força sobre dosimetria. Dosimetria é uma palavra errada, dita inicialmente pelo Michel Temer, que acabou virando uma palavra comum, inclusive no meio da imprensa, que não existe, não é prerrogativa do parlamento fazer dosimetria. Quem faz dosimetria é o Poder Judiciário. O que nos cabe é reduzir as penas, que é o que o Paulinho da Força, me parece que até hoje não apresentou seu texto, e nós que estamos na política sabemos, e aí é o que me deixa um pouco irritado,
é que o texto do Paulinho da Força é alinhado com os ministros do STF. Para mim é mais um atentado à República, ao sistema republicano. Ora, ele é o parlamentar, o texto tem que vir dele, mas não, todos nós sabemos. E o Paulinho é uma pessoa, um colega que eu convivo com muita particularidade, de que ele teve que sentar, literalmente, entre aspas, e pedir a bênção do STF para o texto. Isso não é correto com a República. Isso não é assim que se faz legislação. Então, as minhas denúncias e as minhas insatisfações são com esse comportamento não republicano que parece que virou normal. É quando você fala, é papel do Supremo ser o guardião da Constituição, quando ele for acionado para isso. Mas não, o Supremo, no seu ativismo hoje, ele não espera ser acionado. Aliás, é só ver as declarações de vários ministros do STF, inclusive do Procurador-Geral da República, que é outro que está no ativismo judicial, já dizendo, antes da gente votar a lei, que a lei é inconstitucional. Ora, ele não conhece nem o texto, nem sabe o que é o texto, e já vem falar que é inconstitucional. Isso mostra que, escancara o ativismo de alguns ministros do STF e agora também com a chancela do Procurador-Geral da República, a quem tem alguma estima pessoal, só que no mundo jurídico ele ultimamente anda apagando tudo que a gente aprende em qualquer universidade de direito no Brasil. Nós estamos em um momento totalmente estranho, para não dizer outros, para não adjetivar pior, num ponto de vista jurídico no Brasil. É vergonhoso esse tipo de comportamento com o Poder Legislativo. Então, assim, ninguém acionou, nós não temos a lei da anistia ou da redução de penas, que é o caso, e ele já vem, fala, ó, se votar anistia é inconstitucional. Então tem que rasgar o artigo constitucional que diz que é prerrogativa do Congresso Nacional votar anistia. Mas nós estamos aqui, acho que a sua sugestão, inclusive, é uma sugestão que faz parte da política, em não podendo anistia, mas o que eu sempre defendi junto ao presidente Hugo Mota é o seguinte, já votamos a urgência. Paute o projeto do deputado Marcelo Crivella, que tem urgência. O Paulinho apresenta um substitutivo. Nós apresentaremos um destaque de preferência. Se a gente não tiver voto para o destaque de preferência, restam-nos duas alternativas. Ou ficar com o texto do deputado Marcelo Crivella, que é a urgência, do mérito que foi votado, ou aprovar o texto do Paulinho da Força, que seria uma redução das penas. Esse é o processo legislativo natural. E nós não estamos nos negando, mas nós não queremos nos abdicar do direito regimental que nós temos de apresentar um destaque de preferência pela anistia, e aí o plenário é soberano, se decide pela maioria. Cada deputado bota a sua digital e manifesta livremente a sua opinião sobre os acontecimentos do 8 de janeiro. É isso que eu defendo, republicanamente, democraticamente, a soberania do plenário da Câmara dos Deputados para decidir sobre uma matéria que hoje toda a mídia nacional, inclusive vocês aqui do Metrópole, só se fala nisso. E a gente tem que virar essa página. Para ganhar anistia ou para perder, tem que virar pauta. Para ganhar a redução de penas ou para perder, tem que virar pauta. É só isso que se pede. Eu acho que não é demais. E eu estou neste pedido desde 1º de fevereiro, quando assumi a liderança do PL, até hoje. E a gente não destrava essa pauta do Brasil, porque a pressão externa do STF para que não venha a pauta em cima do presidente Hugo Mota, que não tem culpa dessa circunstância. Ele é o presidente, tem a institucionalidade da sua cadeira para conversar com os outros poderes, é normal isso do presidente da Câmara, não estou condenando ele por isso, mas acho não normal, é totalmente atípico e anormal, essa pressão exacerbada dos ministros do STF em cima da figura do presidente das casas. Mas, líder, até quando vocês estão dispostos a esperar por esse texto do Paulinho da Força? Até quando vocês estão dispostos a esperar para que esse assunto seja pautado na Câmara dos Deputados? Bom, a cronologia já te responde. Nós, quando voltamos, depois das primeiras restrições que impuseram ao ex-presidente Bolsonaro, as medidas restritivas de tornozeleira, nós ocupamos as duas casas como resposta da nossa indignação por estarem postergando, não é, a votação da anistia. Mas, lamentavelmente, desocupamos pelo respeito que a gente tem às figuras dos dois presidentes. Até agora nada. Para nós já deveria ser votado ontem, anteontem, há meses atrás. Nossa paciência já esgotou uma vez e poderá esgotar em qualquer outro momento. Nós não suportamos mais. Nós somos cobrados e com todo direito pelas famílias
e famílias de pessoas que estão presas há mais de 2 anos injustamente, que não quebraram uma cadeira, que não entraram em prédios públicos, que estão condenadas e presas em regime fechado inocentemente. Essas famílias nos cobram. Nós devemos satisfação a essas pessoas, muitos delas eleitores de membros da nossa bancada ou de deputados até do centro. Então, a gente precisa ter responsabilidade e nós estamos, sim, de verdade, no nosso limite. Nós não suportamos mais e, para completar a cereja do bolo, pegar o maior líder da direita, um presidente que nunca roubou R$1, revirar a vida dele tudo que é jeito. Nunca roubou R$1, não se tem uma prova contra o presidente Bolsonaro, um inocente, e agora também colocam em regime fechado numa prisão preventiva antes de terminar o seu julgamento. Isso é a cereja do bolo deste problema todo que o Brasil vive, desde esse pseudo-golpe que nunca aconteceu, porque se tivesse existido o golpe, a gente não estava aqui talvez nem com Metrópolis aberta, porque quando se vem golpe, vem restrições, vem censura, vem tudo. Não existiu golpe, o presidente eleito está aí governando, ou na verdade desgovernando, porque é um desgoverno total, é um desastre o governo do presidente Lula, vide a roubalheira dos aposentados, o que está acontecendo. Então, nós precisamos, sim, virar esta página da anistia e nós estamos no nosso limite, Luiz. Antes de eu passar para o Felipe, só vou encerrar essa pergunta. Se vocês estão no limite, o que vocês da direita, o que a oposição está disposta a fazer para colocar o PL da anistia em pauta? Bom, o que nós tratamos ontem na nossa reunião do PL, primeiro foi instituirmos um padrão de comunicação. Não é? A gente estava precisando um alinhamento da comunicação da família do presidente, já que ele agora não pode mais, por enquanto, se reunir com nenhum de nós da política, por causa da sua prisão. Isso ficou decidido pela família do presidente Bolsonaro, que essa figura será o Flávio Bolsonaro, o interlocutor direto dos desejos e do alinhamento e da orientação, porque nós temos líder, nós temos comando, e o nosso comando é e será sempre o presidente Jair Bolsonaro. Ele alinhou, a família se alinhou para a gente não ter que ficar conversando ora com Michele, ora com Flávio, ora com Carlos, ora com Eduardo, que está fora do país. Então, há um comando centralizado. Este comando vem do senador Flávio Bolsonaro. Este é o primeiro alinhamento que nós fizemos. Nós estamos hoje com toda a articulação, inclusive com o presidente do nosso partido, dialogando com o presidente Hugo Mota. E todas e quaisquer medidas por exemplo, vamos ter a reunião de líderes daqui a pouco. Vai para a pauta? Vamos para a pauta e vamos superar esse assunto. Não vai para a pauta? Faremos uma reunião com um grupo menor que ficou decidido, que é um grupo estratégico de líderes, junto com a figura do senador Flávio Bolsonaro e o presidente Valdemar Costa Neto, liderado pelo nosso presidente de partido, para tomar outras medidas caso não venha à pauta. Aí isso são questões estratégicas que nós só poderemos falar em momento oportuno. Aguardando. Ok. Passar a palavra para o Felipe. Com você, Felipe. Deputado, quando eu falo da possibilidade do STF analisar a questão do PL da anistia, caso ele seja aprovado, é que na decisão sobre o indulto para o Daniel Silveira, o STF ele decidiu em 3 pontos a inconstitucionalidade do decreto. Primeiro, desvio de finalidade. Segundo, que não pode ter indulto sem ter antes o trânsito julgado do processo. O processo do Bolsonaro não transitou julgado ainda. E o terceiro ponto, que seria incompatível com a política criminal você conceder indulto no caso de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, dá para ver claramente, né, que não é por conta desse fato, não, por conta de jurisprudência do STF, que o STF se avorará da questão caso o processo chegue ao STF. Né? Tudo bem que estamos falando de uma lei, né, feita pelo parlamento e não um decreto feito pelo presidente da República. São questões que têm uma variação institucional clara. Né? A minha pergunta vai no seguinte sentido. Como é que está a conversa com o Senado Federal? O Davi Alcolumbre falou inúmeras vezes que não vai pautar o PL da anistia, porque a PL da anistia não é importante para o povo quer discutir outras questões, ele não iria pautar. Então, se passar pela Câmara dos Deputados, tem 2 entraves, o STF e o Senado Federal. Eu queria que você me falasse sobre o Senado Federal. Como é que está a relação? Como é que você vê o ambiente institucional e político para a aprovação do PL no Senado Federal? Bom, vamos lá. Antes eu vou voltar um pouquinho, antes de falar do Senado, voltar um pouquinho às suas observações. Seu conhecimento técnico também do direito é muito bom, parabéns. Só te esclarecendo 2 detalhes. O decreto presidencial, onde eles declaram inconstitucionalidade no decreto do presidente Bolsonaro, no caso do Daniel Silveira,
eu não vou discutir a técnica jurídica, eu só vou discutir 2 pontos políticos. Eu tenho convicção de que se fosse um decreto de indulto pelo presidente Lula, eles não fariam a mesma declaração. Tristemente, o nosso Supremo Tribunal Federal abandonou a técnica jurídica, isso qualquer aluno de primeiro período de direito vai te falar sobre isso, e está fazendo da caneta de ministros de magistrados, até porque muitos dos que estão lá não são magistrados, são da carreira do direito e não foram à magistratura, aliás, poucos são os magistrados que lá estão, eles lamentavelmente estão fazendo muito mais política do que direito. Por isso, pela incompatibilidade, pelo esgarçamento que tinha da relação do presidente Bolsonaro com o STF, quando da sua presidência, foi que eles declararam essa inconstitucionalidade. Com relação, inclusive, à questão dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, volto a repetir, se nós não estivéssemos no Estado Democrático de Direito, nem nós do Metrópole estaríamos aqui hoje, porque possivelmente a gente já estaria vivendo censura de uma ditadura. O que não é o caso, fica provado de que essa decisão, para mim, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ela é nula de direito de entrada. Com relação ao Senado, respondendo a sua última parte da pergunta, desde que nós desocupamos as mesas de Câmara e Senado, publicamente eu nunca mais vi uma declaração do presidente Davi Alcolumbre contra a anistia. Ele nem fala nem a favor, nem contra. E aqui, como eu não sou senador, eu não vou me arvorar falar pelos senadores, mas as informações que eu tenho, dada aos senadores, é de que ele assumiu o compromisso, quem passando na Câmara, depois da desocupação, ele vai pautar no Senado. Se nós vamos ter votos ou não para aprovar no Senado, é um segundo cenário para frente, mas eu estou muito confiante, em especial depois de tudo que aconteceu com essa prisão preventiva vergonhosa. Inicialmente, e aqui quero te parabenizar, Felipe, porque pouca gente do jornalismo brasileiro tem tido a franqueza de falar que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, são 17 laudas, ela é muito clara. Ela é pautada quase na sua totalidade pela convocação da vigília, o que é um absurdo. O ministro Alexandre de Moraes impedir, por isso que eu quero te parabenizar, Felipe, impedir a realização de uma manifestação religiosa. Liberdade religiosa é uma garantia constitucional nesse país. A decisão é vergonhosa até aquela página. Aí, se alguém quer arrumar uma justificativa, lamentavelmente o presidente Bolsonaro, por questões pessoais, imagino que pressão psicológica, emocional, vai lá e faz aquele negócio, né, com ferro de solda na tornozeleira. Aí ele acrescenta na 14ª página para frente um parágrafo sobre a tornozeleira. Ou seja, a decisão de prisão preventiva dele já estava decidida na sexta-feira. E não era por causa disso, era por causa do vídeo do senador Flávio Bolsonaro por convocar uma vigília. Ora, a que ponto a democracia brasileira está chegando? Que um ministro do STF manda prender preventivamente um ex-presidente da República. Se fazem isso com o ex-presidente da República, imagina o que não pode fazer com você, cidadão comum que está me assistindo agora. Um ex-presidente da República preventivamente porque seu filho convocou uma vigília de oração. Daqui a pouco a gente não pode orar, rezar, não pode ter mais manifestações religiosas por conta de um ditador da toga que se tornou o ministro Alexandre de Moraes. Eu faço questão e com indignação de falar isso aqui, porque é lamentável. Até porque eu soube outro dia que o ministro Alexandre de Moraes anda com terços no bolso. Ora, se ele pode rezar o seu terço, por que ele impede outras pessoas de rezar seu terço ou fazer oração? O ministro Alexandre de Moraes está precisando de uma reflexão urgente nas suas decisões, que eu acho que ele deve estar com algum problema muito sério de ordem emocional. Deputado, estou até vendo aqui uma matéria do Portal Metrópolis que diz que o deputado Alexandre Ramagem te ligou na noite dessa segunda para pedir desculpas sobre essa viagem, por não ter avisado sobre essa viagem para os Estados Unidos. Houve, de fato, esse telefonema para o senhor? O deputado Ramagem me ligou ontem para comunicar, porque eu tinha logo do conhecimento de que ele estaria nos Estados Unidos. Eu procurei ligar para ele na sexta, no sábado. Ele até tinha me retornado uma ligação, acho que no sábado, mas eu não vi no momento. Ontem nos falamos. Lógico, ele falou só, gostaria de ter avisado, mas tomei a decisão pela segurança da minha família, por toda a perseguição que estou sofrendo, de resguardar a minha família nos Estados Unidos. Estou te comunicando que aqui estou, se colocando à disposição para qualquer coisa. Ele falou, não,
quando eu vim para cá, eu não sou um foragido, como muita gente da imprensa quer dizer, porque quando eu vim para cá eu não tinha ordem de prisão. Eu estava vindo porque estava num momento de pressão emocional muito da minha família, todos nós nos sentindo perseguidos pelo judiciário brasileiro, e eu tomei a decisão de resguardar, em especial, minhas filhas menores de idade, minha esposa, e aqui estamos. Ele ligou para mim e ele está nos Estados Unidos. Muito bem. Falando um pouquinho sobre eleições, por quê? Falando sobre essa vigília que foi convocada, que foi chamada pelo senador Flávio Bolsonaro na internet, a gente viu como se... E foi uma análise que fizemos aqui ao longo do final de semana, que os olhos do STF agora podem estar voltados para Flávio Bolsonaro. O próprio irmão dele, Eduardo Bolsonaro, conversou com a gente aqui no sábado, por videochamada, e disse, olha, o próximo, na mira do ministro Alexandre de Moraes, pode ser o meu irmão, Flávio Bolsonaro, e está claro por conta da prisão do meu pai ser baseada numa vigília convocada pelo meu irmão. Dito isso, a gente pode esperar Flávio Bolsonaro ainda numa chapa para a presidência, um nome nessa chapa para a presidência em 2026? Bom, lá, essa é a pergunta do milhão que todo o Brasil quer saber, mas vamos por etapa. Primeiro dizer que olha a que ponto nós chegamos no Brasil. Primeiro, uma prisão preventiva de um ex-presidente porque o filho dele convocou uma vigília. Claro, atentado à liberdade de culto no Brasil. É bom lembrar nesse histórico que há tempos atrás houve uma busca e apreensão ao pastor Silas Malafaia, onde prenderam seus livros sermonários, seu celular e o seu passaporte. Um pastor que tem igreja em vários países do mundo está impedido de sair do Brasil. Mais um claro atentado à liberdade de culto. 2. E agora aqui, um claro atentado a um sobrenome. Quem tem sobrenome Bolsonaro tem que ser perseguido e banido da política. Isso é um absurdo. As pessoas não podem ser... Cada CPF tem sua responsabilidade. Então nós não podemos fazer disso um sobrenome, uma mancha para ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que o ministro Alexandre de Moraes reflita, veja o erro que ele cometeu em praticar perseguição religiosa por causa de uma convocação de vigília e não continue suas atrocidades em cima de quem convocou, que é o senador Flávio Bolsonaro, um senador da República, que merece todo o respeito e consideração. Espero que isso não continue. Agora, respondendo o final da sua pergunta, que é o que todo mundo quer saber, inclusive eu. Ele pode ir para a chapa presidencial? O que na minha avaliação política, o presidente Bolsonaro está no seu pior momento de fragilidade. E ele sim, eu até comento a dizer que o presidente Bolsonaro é acima do normal. Para você ter uma ideia, nós tivemos recorde de filiação no PL no sábado, dia da sua prisão. Eu li, eu acho que foi aqui no Metrópolis, salvo engano, que no dia da prisão dele teve mais engajamento sobre Bolsonaro nas redes sociais do que no dia da sua condenação. Foi aqui no Metrópolis, não foi? E aí, eu te digo, quando prendem ele, dá mais ibope do que o dia da condenação. E a maioria dessas pessoas que foram às redes sociais manifestaram favoravelmente ao presidente Bolsonaro e se solidarizando por sua prisão. Isso é a prova do fenômeno político eleitoral que é o presidente Bolsonaro. Quanto mais perseguirem ele, eu tenho convicção, essa prisão, o reflexo foi o número de filiações recorde no PL, foi o dia da prisão dele. Isso mostra que o Brasil está sensibilizado, está vendo que ele está sofrendo a maior perseguição da história política do Brasil. É triste, lógico que eu não queria o presidente Bolsonaro na cadeia, mas isso vai fortalecer a direita, vai fortalecer o nosso campo. Nós continuaremos lutando por anistia, para ver quem na urna de 2026, presidente Bolsonaro e quem ele escolher para ser seu vice. Se isso não acontecer, com a anistia sendo votada e tendo prazo até lá, eu tenho convicção de que no momento oportuno, que não será agora, eu não defendo que seja agora, porque ninguém no pior estado da sua vida vai passar o seu espólio e o seu crédito eleitoral para outro neste momento. Acho que ele tem que esperar alguns meses e tomar, se tiver que tomar a decisão, fevereiro, março, no próximo ano, se ele quiser indicar alguém que ele possa indicar. E aí ele tem vários nomes, entre eles, Flávio Bolsonaro é um nome, não vejo, é um senador da República. Ontem, na nossa reunião, Flávio foi muito claro, quando perguntaram isso a ele, ele falou, eu sou candidato à reeleição do Senado no Rio de Janeiro. Estou indo para lá sempre, estou fazendo a minha pré-campanha, todo mundo sabe disso, não esconde isso de ninguém. Então, assim, a predisposição dele, não, até porque seria passar o carro na frente dos bois. Só quem poderá decidir isso, quando quiser,
será o nosso querido eterno presidente Bolsonaro na hora que ele decidir e que ele escolher, pode ter certeza. A direita vai caminhar unida em 2026 com o presidente Bolsonaro candidato ou ele não podendo ser candidato com quem ele indicar. Seja quem for, toda a direita e o centro, eu tenho certeza que também vai caminhar conosco para a gente tirar o desgoverno que está fazendo tanto mal ao Brasil, que é o desgoverno do atual descondenado presidente da República. Líder, nosso tempo acabou, mas eu vou te pedir uma resposta curtinha. Então, não há pressa para essa escolha do nome que pode substituir Jair Bolsonaro para 2026. Eu acho que não deve ter pressa, porque é o pior momento da vida dele. Ele deve esperar uns meses para tomar essa decisão. Não há essa pressão do Valdemar Costa Neto? Zero. O presidente Valdemar, muito pelo contrário, dá total liberdade e respaldo ao presidente Bolsonaro como a maior liderança política popular eleitoral que o Brasil já conheceu. Muito bem, te agradeço muito. Líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, conversou conosco aqui hoje no Contexto Metrópolis. Muito obrigado, deputado. Obrigado a vocês, bom trabalho e uma boa tarde a todos. Bom, continua aqui, produção, me contem. Felipe, volto daqui a pouquinho com você também, que agora eu mudo de assunto e já volto em breve.